Queridos, peguem suas Bíblias. Eu quero convidar a todos essa noite para ouvir essa ministração como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo o Evangelho. Quero pedir a sua atenção total, absoluta. Deixe os problemas de lado, deixe as atividades que você ainda tem que fazer hoje ou amanhã, deixe para você pensar nisso depois da reunião. Quero te convidar a você ouvir a palavra com atenção e ouvir essa palavra com o seu coração, com a sua alma. Ouvir essa palavra em oração, pedindo a Deus que Ele fale com você profundamente, para que você não saia daqui essa noite do modo como você entrou. Pelo contrário, peça a Deus que você, ao sair daqui dessa noite, você possa sair cheio de fé, cheio de esperança, cheio de graça, cheio de ânimo, cheio do poder do Espírito Santo, para viver o Evangelho, viver a vida cristã à altura do nosso chamamento. Que você possa ouvir essa palavra como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo o Evangelho. Eu me recordo de um livro de um autor chamado Erasmo de Roterdã. Escreveu um livro intitulado A Loucura. Não é um livro cristão, embora Erasmo fosse um cristão, mas ele faz desse livro um ambiente onde ele coloca personificada a loucura, para ela falar para um auditório muito grande, né? É certo que durante o seu discurso ela vai tecer o elogio a si mesma, o elogio à loucura. É um livro muito proveitoso porque nos leva a pensar numa série de situações em que nós vivemos diariamente envolvidos, mas que às vezes não apercebemos a loucura que nós temos de viver separado das coisas essenciais, vivermos de qualquer maneira. Mas o interessante, é o que eu quero ressaltar aqui no início dessa ministração, é que logo no primeiro parágrafo, quando a loucura entra, é como se ela estivesse entrando num teatro, tivesse ali um grande auditório à sua frente, e ela se põe diante do público e começa dizendo o seguinte: vocês gostariam de saber o motivo, a razão, porque eu me visto deste modo, de um modo tão inusitado? Ela diz: se vocês quiserem saber a razão porque assim me visto, eu direi a vocês, desde que vocês prestem a mim, ao meu falar, atenção. Mas não, diz ela, não há atenção que se costuma dar aos sermões ou às mensagens sacras. Veja o que ela está dizendo: eu quero a vossa atenção, mas não há atenção que se dá aos sermões, não há atenção que se dá às mensagens sacras, mas eu quero a atenção que vocês dão aos charlatães, aos bobos e aos palhaços das praças. Logo aí você dá um susto, toma um susto, porque você pensa: ora, mas como assim? Estaria ela criticando as mensagens sacras, os sermões? Pelo contrário, ela está dizendo que o homem, o ser humano, comumente, geralmente, ocorre de lhe dar maior atenção, de ele se dar com emoção, se dar com atenção, se dar totalmente quando o assunto é muito banal, ou quando o assunto não tem nenhuma relevância. Basta você imaginar que quando você passa numa grande praça, quem já esteve ali em São Paulo, na Praça da Sé, pode perceber que ali tem gente de todo tipo, buscando a atração das pessoas, né? Pessoas fazendo mágica, é outro que trabalha com a cobra, né? O homem da cobra, é outro tocando um instrumento, é outro contando uma piada, enfim, tem gente de todo jeito, e as pessoas param, portanto, às vezes chovendo, elas param e ficam ali horas em pé, com atenção, ouvindo, se doando, com emoção, aplaudindo. Basta você pensar também quando você passa numa praça e ali tem um mágico, e o camarada ali fazendo algumas magias, né? Alguns truques, e todos nós sabemos que não existe magia, ou não existe mágica nesse sentido. Todo mundo sabe que uma moeda não desaparece, todo mundo sabe que o ilusionista, ele esconde a moeda,
e ele é hábil e rápido o suficiente para manipular ali a moeda, um lenço ou qualquer outro instrumento, tão rapidamente que você não percebe onde ele escondeu, nem como ele escondeu, e você, mesmo sabendo que não é verdade, mesmo sabendo que é um truque, você fica feliz, você aplaude, né? Você fica curioso e pergunta: puxa, como pode ser uma coisa dessa, né? E nunca falta um inocente para falar assim: deve ser o diabo, é bem bruxaria, né? A verdade é que ele escondeu aquele objeto de você, e você simplesmente deu atenção, você se emocionou, você doou o seu tempo. Agora, geralmente ocorre o inverso, como diz a loucura no livro de Erasmo de Roterdã. Quando se trata de pregação, deveria ser exatamente o oposto. Nós não deveríamos dar atenção para os charlatães. Você sabe que é charlatanismo. Não deveríamos dar devida atenção aos mágicos, aos bobos, aos palhaços. Deveríamos dar atenção à palavra de Deus. Mas geralmente nós ficamos ali, embora com muita educação, ficamos ali às vezes sentados, aguardando, não vê a hora de o tempo passar para você ir embora logo. Não raras vezes nós ficamos mexendo ao celular, pensando no que vai fazer amanhã. Às vezes dormimos, né? Às vezes o cansaço acontece, ele vem, não tem jeito. Mas às vezes nós ouvimos com uma educação distraída. Então, logo no primeiro parágrafo deste livro a que eu me referi, chama-se a atenção para aquilo que é essencial. Em outras palavras, na verdade ela está dizendo que ela está zombando, né? A loucura está escarnecendo dos homens que geralmente não dão atenção àquilo a que se devia dar, e que o homem despende tempo, emoção e atenção para aquilo que nós não deveríamos dar. Então eu quero que os irmãos essa noite escute essa mensagem como diria eu para vocês, como nós ouvimos os bobos e charlatães nas praças, ou como se ouve a palavra de Deus. Se você entendeu a ironia de Erasmo de Roterdã, eu digo que você deve me ouvir como se ouve os charlatães nas praças. Mas se você não entendeu, eu digo que você deve abrir o seu coração para que você escute a ministração da palavra de Deus, aquilo que há de mais importante, não somente em toda a sua existência, mas para todas as existências, para todos os mundos, porque nós sabemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, e que Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Sabemos que a palavra de Deus é alimento, sabemos que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas, sabemos que a palavra de Deus é remédio, é cura, nos traz libertação, e a sua vida pode mudar se você, com o seu coração aberto, ouvir a palavra de Deus e acolhê-la dentro de você. Tá bom? Bem, queridos, o tema da mensagem de hoje é a recepção do verbo no mundo, um sinal de contradição. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos fazer uma primeira leitura, um texto importante. Capítulo 2 de Lucas, versículos 34 e 35. Todos encontraram? Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35 diz assim: Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Versículo 35, depois dos parênteses: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Alguém pode perguntar por que eu saltei os parênteses, né? Porque esse texto ele deveria ser escrito numa outra ordem, inclusive está entre parênteses como uma explicação, mas seria mais ou menos assim: Simão abençoou a José e a Maria e ao menino Jesus, né? Dizendo: este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
também uma espada traspassará a tua alma. Ou seja, ele fala algo especificamente para Maria, dizendo a Maria: este menino que tu geraste, ele será alvo de contradição, ele será para levantamento de muitos e para queda de muitos em Israel, porque com isso Deus há de provar muitos corações, e também, dizendo a Maria, uma espada traspassará a tua alma. Mas essa noite nós queremos enfatizar apenas este primeiro ponto, quando diz: este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os corações de muitos em Israel. Queridos, esse é um texto interessante, porque Jesus acabara de nascer, né? Jesus havia nascido em Belém. Então, quando Maria e José levaram o menino ao templo, a fim de ele ser circuncidado, diz a Escritura que lá havia muitos piedosos, pessoas piedosas, que amavam a Deus e que traziam no coração a esperança do Messias. Tinha no coração a promessa de que Deus enviaria algum dia o Messias, e portanto essas pessoas piedosas que ali estavam, a exemplo de Simeão, ficavam ali aguardando um dia em que eles pudessem ver essa criança já nascida sendo levada ao templo. Então foi quando José e Maria chegaram ao templo com o menino Jesus, e então Simeão recebeu de Deus a revelação de que aquele menino era o Messias que havia nascido. Então Simeão foi até eles, pegou o menino nos braços, ergueu aos céus, e então ele orou a Deus, e então abençoou a Maria, dizendo: olha, esta criança, este que você gerou, ele será alvo de contradição. Pense só a ideia: será alvo de contradição, ou seja, tanto o seu viver, quanto a sua obra, quanto a sua ação, as suas ações, tudo o que ele será alvo, motivo de eu tenho que falar contração, será motivo de contradição. Ele será para levantamento de muitos em Israel, e também para a ruína de outros, porque Deus, por meio de Cristo, há de provar, há de colocar os corações à prova. E então nós temos aqui Cristo como o sinal da contradição, e temos de outro lado o coração dos homens. E eu logo chamo a atenção dos irmãos para que você escute essa mensagem olhando para o seu coração, porque o coração do homem é um coração enganoso. Há um texto da Escritura, eu quero que você me acompanhe, no Evangelho de João, no capítulo 2, em que diz algo sobre o nosso coração. Veja, capítulo 2 de João, versículos 23 e 24, que diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Eu advirto aos irmãos que aqui é um relato, ou seja, João, ele está aqui vendo a situação acontecer. Lógico, quando ele escreve o seu evangelho, ele reconstrói aquele momento, ele reconstrói aquele ambiente, e então ele rememora, e ele percebe que nesta ocasião, muitos, vendo os sinais de Cristo, creram no seu nome. Agora veja o versículo 24: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Ora, como pode ser? Pense comigo. Como pode ser que muitos creram no nome de Jesus Cristo? Como pode ser que muitos creram na pessoa de Jesus Cristo, em razão dos sinais que ele realizavam, mas crendo, diz a Escritura, Jesus não se confiava a eles? Será que pode ser o caso que alguém, no caso Jesus, não confiava naqueles que diziam crer neles? O texto continua dizendo: porque os conhecia a todos. Ou seja, mesmo quando se diz uma multidão, quando você prega o evangelho, se eu perguntasse agora para vocês, quantos aqui creem em Jesus? Eu acredito que todos vocês diriam amém, que todos vocês levantariam a mão e diriam: eu creio no Senhor. O problema é que, como Jesus não é como nós,
Jesus conhece os corações, Jesus conhece as intenções do coração, Ele conhece o íntimo, o profundo de cada ser humano, e portanto Ele sabe exatamente se aquela pessoa, ela crer de fato ou não. Até porque nós temos um problema, a nossa Bíblia, ela é em versão portuguesa, e é um português que traz muito do latim, né? Da Vulgata inclusive, e ocorre então que quando você encontra na sua Bíblia a palavra crer, toda vez que você encontrar todo aquele que crê, ou todos creram no seu nome, ou aquele que crê, esse verbo crer, ele vem de um verbo latino que diz credere, né? Credere. Ocorre que quando você, ou se você lesse os textos bíblicos no original, na língua original, se você lesse no grego, você ia encontrar para a palavra fé o termo pistes, o termo fé. E para o ato de ter fé, você teria um verbo correspondente, pistiu, seria o verbo correspondente ao ato de ter fé. Então você tem pistes, que é a fé, e tem o ato de crer, que seria o verbo. Você tem um substantivo e tem o verbo. Ocorre que no latim, para fé, você tem fides, mas você não tem no latim um correspondente ao ato de ter fé. Ou seja, a língua do latim não tem esse correspondente do substantivo, e aí então os tradutores optaram por uma palavra próxima, que seria o verbo credere, que na verdade esse termo ele não traduz com exatidão o ato de ter fé. Posso provar para vocês? Se eu perguntar, vocês creem em Deus? O que vocês dirão? Sim. Mas eu perguntasse para vocês, vocês acreditam em anjos? Sim. Acreditam em Deus, acreditam em anjos? Vocês acreditam que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Sim ou não? Verbo credere, acreditar, crer. Se eu perguntasse, vocês acreditam que o nosso governo atual é o Jair Bolsonaro? Vocês acreditam nisso? Acreditam que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses? Sim ou não? Não foi? 1500 foi que ano? Não, foi uma piada boa, piada boa. Eles descobriram o descoberto, mas já tinha gente aqui, isso quer dizer. Enfim, mas eles descobriram porque eles não conheciam estas terras. Então eles encontraram uma terra nova em 1500. Vocês acreditam nisso ou não? Acreditam que Jesus morreu na cruz, assim como acreditamos que o Brasil foi encontrado pelos portugueses em 1500. Ou seja, nós acreditamos em muitas coisas. E tudo isso, para tudo isso nós usaríamos em latim credere. Mas para tudo isso não poderíamos usar o fides, que é o ato de ter fé. Porque fides e pistes, grego e latim, traz a raiz da palavra fidelidade. Ter fé significa que você não somente acredita naquilo, mas você se envolve de tal modo com aquilo em que você tem fé, que você agora passa a ter fidelidade para com aquilo em que você crer, para com aquilo que você acredita. Fé é muito mais do que crer, ou ter fé é muito mais do que meramente crer, do que meramente acreditar. Esse é um problema linguístico, é um problema de tradução. Quando de fato alguém crer na verdade, crer em Deus, crer na pessoa de Cristo, crer na obra redentora de Cristo, essa pessoa tem o ato de fé, no sentido que o seu coração se envolve com aquela verdade de tal modo que agora o seu coração fica alinhado com o coração de Deus. Não é apenas uma questão de informação e de acreditar, é uma questão orgânica que envolve todo o nosso ser, envolve a nossa alma, envolve a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, de maneira que agora, quando nós temos fé, agora nós temos a força necessária e suficiente para fazer-nos viver em prol, viver em função daquilo em que nós temos fé. Por isso que é dito na Escritura, que quando alguns na multidão disseram que criam em Jesus Cristo, ou que tinham o ato de ter fé nele, Jesus ouviu, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus lia o coração, porque Jesus olhava para dentro da alma, para dentro do ser. Então nós precisamos ouvir essa ministração, dizendo: Senhor,
aumenta a minha fé. Dizendo: Senhor, não somente eu quero acreditar na tua palavra, mas mais do que acreditar, eu quero estar ligado a ela, eu quero tomá-la para mim, de maneira que o meu coração se ajuste, o meu coração seja justificado, seja alinhado à tua vontade, ao teu coração, à tua palavra. Alguém dirá: pastor, em que sentido se pode falar que Jesus seria alvo de contradição? Então nós temos aqui alguns pontos. Nós temos o Cristo de Deus, quando ele entra no mundo, quando o verbo se faz carne, se faz homem. Segundo, nós temos os corações humanos frente a este verbo. Qual é a recepção que o homem dá a esse Cristo? Ou que os homens de então deram a esse Cristo? E qual a recepção que você dá ao verbo de Deus, dá ao Cristo de Deus? E tudo isso é uma questão de coração. Se você acolhe o Cristo, se você exerce fé no Cristo, ou se você rejeita o Cristo, é uma questão do coração. Não é uma questão meramente de você falar com os lábios, é uma questão de dentro do teu ser. Portanto, nós temos que pensar em que sentido, então, esse Cristo seria motivo de contradição. Podemos dizer que Cristo, pelo menos em 3 aspectos, foi motivo de contradição, tanto pelo seu viver, como pela sua pregação, quanto pelas suas ações. Quando respeita a sua vida, pense comigo, é dito que o Cristo de Deus, que é o Logos eterno. Quem é o Logos? Ora, o Logos é o Criador de todas as coisas. O Logos é aquele que a tudo gerou, que a tudo trouxe à existência, é aquele que a tudo sustenta. Pense você comigo que Heráclito já dizia acerca do Logos no 5º século antes de Cristo. Nem havia ainda Jesus Cristo nascido em carne, nem havia ainda no Novo Testamento, não havia os apóstolos, não havia o cristianismo, não havia igreja, mas já havia um filósofo que falava que o Logos era a força universal, a razão universal, que a tudo criou, que a tudo gerou, que a tudo trouxe à existência, que a tudo alimenta, que a tudo embeleza. E então João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e ele diz: e o Logos se fez carne. Aqui começa a primeira contradição com respeito à existência do Logos, ou à encarnação do Logos. O tema da encarnação é um tema que nos leva a pensar, porque não poucos ao longo de toda a história, e mesmo na atualidade, não conseguem concordar, não conseguem ter fé nessa suprema verdade, que o Eterno, o Logos, se fez homem. Quando nós olhamos nas páginas das Escrituras e vemos ali Jesus de Nazaré, se você pensar ali encarnado, andando entre os homens, falando, muitos olhavam e viam apenas o quê? Apenas um nazareno. Muitos olhavam e viam apenas um carpinteiro. Muitos viam apenas ali uma pessoa comum, uma pessoa banal. Não poucos diziam assim: ora, não são porventura seus pais, José e Maria? Não estão no nosso meio seus irmãos e suas irmãs? Ou seja, muitos olham como um mero homem, mas o testemunho das Escrituras é de que ele é o Cristo de Deus que se encarnou. A grande diferença é aquilo que João diz na sua primeira epístola, né? Ele diz assim: aquele que é desde o princípio, o que os nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E ele diz: e a vida se manifestou e nós a contemplamos. Ou seja, João está dizendo que ele viu quem, afinal? Que ele viu Jesus de Nazaré? Ou que ele viu a palavra, o Logos? Ele diz: no princípio era o verbo, e nós o vimos, e nós o tocamos. O olhar de João ia além da historicidade do Cristo. O olhar de João ia além daquela matéria, do corpo gerado no ventre de Maria. Os apóstolos poderiam dizer: nós vimos o Logos, nós tocamos o Logos, nós tocamos a palavra. Ao passo que outros, como Pilatos, como Judas, como Herodes, e como muitos fariseus, muitos escribas, poderiam apenas dizer: nós vimos Jesus de Nazaré.
Ou seja, nós vimos um homem, um nazareno, que foi crucificado, que foi morto, mas nenhum deles podia dizer: nós vimos a palavra, porque isso é uma questão de fé, é algo que é gerado por Deus no coração. Então os apóstolos podiam dizer: nós vimos a palavra, nós tocamos a palavra, nós comemos com a palavra, porque eles tinham um olhar transcendente. Portanto, a Cristo, com respeito à sua existência histórica, no sentido da sua encarnação, já é um ponto de contradição, porque uns podem dizer: não, como pode Deus, aquele homem, como pode ser? Nem todos podem crer nisso, nem todos podem exercer fé nesta verdade suprema. Logo, ali em Jerusalém havia alguns que diziam: eis aí o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E outros diziam apenas: eis aí um nazareno, filho de José. E aí começam os corações sendo postos à prova. Começa aqui a contradição, começa aqui uma relação de oposição entre dois tipos de coração, dois tipos de entendimento. E é importante lembrar que a contradição não está no Cristo, não está em Deus, não está na verdade. A contradição, ela está no coração dos homens. Em que sentido? É porque Deus é a coisa mais natural que existe. Como assim, pastor? Natural? É porque Deus é. Aquilo que Deus é a verdade. Aquilo que Deus é a realidade. Ocorre que o homem, porque ele caiu, ele tem um coração desviado de Deus. Ele tem um coração alienado de Deus. Ele tem uma mente caída, uma mente que não pensa segundo o coração de Deus. Querem ver algo? Pense comigo por um momento. Imagine você que, quando dizemos assim, por exemplo, quando Cristo fala: se alguém te ferir na face direita, volta a outra face, permita que ele te agrida na outra face. Deus pensa assim, não pensa? Como é que o homem pensa? O homem não pensa o inverso? Sim ou não? Essa inversão, há uma contradição entre o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós entendemos, em relação àquilo que é. Quando Jesus fala, por exemplo, que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Ora, nós pensamos exatamente desta maneira, ou pensamos exatamente o oposto? Não há um conflito aqui entre o que Deus diz e o que nós pensamos que é? Então nós observamos que essa contradição não está na realidade, não está na verdade. Essa contradição encontra-se no coração do homem, em razão do seu coração desviado, alienado, desajustado de Deus. E não somente a encarnação do verbo é um ponto contraditório ao pensamento humano, mas também o seu próprio nascimento. O que diz a Escritura? Que ele nasceu de uma virgem. O que o ímpio pensa? O que o incrédulo pensa? Aquele que não tem fé. Ele nasceu de quem? De uma virgem. Aí ele pergunta: e você acredita nisso? E você acredita que uma mulher virgem, que nunca conheceu a um homem, gerou a luz, deu à luz a um menino, um filho? Veja como os corações, eles são colocados. Não somente o ato de ele se encarnar, mas o nascimento virginal. E se olharmos para a sua morte, a morte do Logos, o Logos que se fez carne, todos pensavam: ele agora vai estabelecer o reino, ele agora vai estabelecer um trono, vai usar o poder, a força, a glória, a majestade, e todos se prostrarão diante dele. Mas o que lhe deram? Lhe deram uma morte, e morte de cruz, a morte de um maldito. Não é sem razão que Paulo falou aos Coríntios que a morte de Cristo para os judeus é um escândalo. Os judeus ficaram escandalizados. Como pode o Logos, ou melhor, o Messias, morrer crucificado, se na lei diz que a morte de cruz é para um maldito? É porque eles não podiam entender. É porque o homem cujo coração está afastado, desalinhado, não tem sintonia com Deus, esse coração, ele só pode mesmo se escandalizar diante de coisas tão maravilhosas. Paulo diz que aquilo que para os judeus era loucura,
para os que são salvos, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E se falarmos da ressurreição de Cristo, encarnação foge do entendimento carnal e caído do homem. Nascimento virginal, outro ponto de contradição. A sua morte na cruz, terceiro ponto de contradição. E a sua ressurreição, ele ressuscitou dentre os mortos, 3 dias e 3 noites depois da sua morte. Diz a Escritura que o próprio Logos, o próprio Cristo que tinha descido até as regiões mais baixas da terra, que foi abraçado pela morte, que entrou no Hades, cujos portões e ferrolhos se fecharam após a sua entrada, como dizia Dante no seu livro, A Divina Comédia do Inferno, diz que na entrada teria, lógico, isso é um pensamento poético e ficcional, mas faz todo sentido, dizendo que nas portas do Hades estaria escrito: deixai aqui toda a vossa esperança. Imagina, a pessoa morre, vai entrando, quando ele vai entrando, que olha para os portões do Hades, estaria escrito: deixai aqui fora toda a vossa esperança. Quem entra aqui não sai mais. Jesus entrou, mas o que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Que no terceiro dia, Jesus ele foi saindo em direção àquela porta, e quando todos duvidavam da possibilidade, o Senhor quebrou, rompeu os grilhões da morte. Ele saiu da morte, ele voltou àquele corpo que estava sepultado, e aquele corpo agora passou por um processo de transformação, um processo de glorificação, e agora saía no primeiro dia da semana daquele túmulo um homem novo, um novo homem com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo sem mácula, sem ruga, sem nenhum dano. Nada do pecado podia afetar aquele corpo de Cristo, e portanto a ressurreição também para o homem cujo coração é caído é um ponto de contradição. O Evangelho, portanto, coloca esses 4 pontos com respeito à vida do Cristo de Deus: a sua encarnação, seu nascimento virginal, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. São pontos de contradição. E eu pergunto, e se você então olhar não somente para a vida, mas para a pregação do Cristo, o que foi que ele pregou? Tudo o que Cristo dizia, tudo o que ele ensinava, feria e ofendia profundamente a religião judaica, sobretudo os líderes religiosos, fariseus, escribas, porque Cristo veio pregando o perdão. Ele diz: olha, vocês têm que perdoar. Ele veio pregando o amor. E olha que o povo de Israel era um povo de guerras, era um povo ferido. O povo de Israel era um povo magoado, porque eles sofreram, nasceram no cativeiro egípcio, sofreram no deserto, ao se estabilizarem na boa terra de Canaã, ficaram escravos durante o tempo dos juízes, depois foram escravos para a Babilônia, escravos para a Síria. Ao voltarem para Jerusalém no pós-exílio, eles agora se tornaram cativos de Roma, embora na própria terra. Então tudo o que os judeus queriam era uma reação de vingança. Eles queriam colocar todas as nações com cetro de ferro debaixo do seu governo, e eles pensavam: o Messias virá e ele fará isso. Aí veio o Cristo de Deus dizendo: vocês têm que amar os vossos inimigos. Amar quem? Os vossos inimigos. Isso não é uma palavra de contradição para o conceito humano, não é? Por que que Jonas, pegando um exemplo do Antigo Testamento, ele resistiu ir pregar aos ninivitas? Vocês sabem da história de Jonas? Deus diz: levanta-te, vai e vai pregar aos ninivitas, vai a Nínive e prega uma palavra de arrependimento. Se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias eu destruirei aquela cidade. O que Jonas pensou na hora? Opa, essa é a nossa chance, porque se eles não se arrependerem, a terra deles será destruída. Então basta que eu não vá pregar,
porque se eu não pregar, eles não saberão, se não souberem, não se arrependerão, se não se arrependerem, serão destruídos. E então Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos, porque Nínive é a capital da Síria, inimiga de Israel. Pensa, ele fala assim: então eu não vou pregar. Ele resiste até quanto pode, até chegar ao ventre de um grande peixe, até chegar às portas do inferno. Quando ele vê que ele que seria destruído por causa do seu próprio pecado, ele fala: Senhor, tá bom, eu vou pregar. E ele vai, mas não vai de boa vontade. Ele vai pregando, andando, dizendo: se não se arrepender, serão destruídos. Ele estava apostando que o povo não se arrependeria. Ele pensava: não vai se arrepender, não vai mesmo, e Deus vai destruir, eu vou ficar feliz. O problema foi que o povo se arrependeu. O rei falou: pessoal, todo mundo de jejum, para Deus ter misericórdia de nós. Até os animais farão jejum, ninguém bebe água, ninguém come pão. Vamos ver se Deus usa de graça e de misericórdia para conosco. O povo se humilhou. Só que Jonas foi para o alto do monte, ficou debaixo de uma árvore, ficou esperando, não sei se vai ser fogo, se vai ser água. Eu quero ver daqui a destruição dos nossos inimigos. Ocorreu que o Senhor é rico em perdoar. Deus é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de bondade. Cabe aqui uma correção no entendimento. Nínive seria destruída sim, mas não seria Deus que destruiria com a sua própria mão. O fato é que os pecados dos homens atraem para si juízos. Esses juízos, esses cataclismas que vêm em toda a terra, terremoto, maremoto, enchente, tudo isso são coisas que são o resultado do pecado do próprio homem. Como a Escritura diz, que a própria criação geme, não por causa de si mesma, mas por causa de outro, daquele que a sujeitou, que é o homem, que devendo ele governar sobre toda a terra, estabeleceu o reino de Deus sobre a terra, ele caiu, a criação caiu juntamente com ele, e agora os pecados dos homens afetam também a criação, e aí causa desordem na criação de Deus. Mas Jonas estava ali. Quando Jonas percebeu que Deus não destruiu a cidade, ele ficou irado. Aí Deus sabiamente ordenou que um pequeno verme fosse lá e ferisse aquela planta que ele estava debaixo, e aquela planta murchou, e o sol então bateu na careca do profeta, e o profeta falou: mas Senhor, como é que você faz isso comigo? Você não está vendo que eu sou calvo? E eu estou aqui debaixo dessa planta, me cobrindo do sol, para ela não me tocar, e o Senhor ainda agora permite que essa planta morra. Aí Deus diz: você tem pena de uma planta? Não teria eu misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O livro de Jonas tem uma mensagem evangelística. Tanto é que Cristo vai dizer nos evangelhos que o único sinal que seria dado àquela geração era o sinal de Jonas. Jonas, ele é como um sinal da morte e ressurreição de Cristo e posterior pregação do evangelho. A morte, quando ele desce até o fundo do mar, quando ele então é vomitado pelo peixe, é a ressurreição. Quando ele prega a Nínive, é a pregação do evangelho, e a salvação dos ninivitas, o resultado da pregação do evangelho. É um livro que fala do amor de Deus e do perdão de Deus. Então, quando vem Cristo pregando o amor e pregando o perdão, este é um ponto de contradição. Quantas vezes nós também não somos pegos nesse ponto? Quantas vezes nós olhamos para o perdão, ou falamos do perdão apenas como uma mensagem cristã, mas não como ideal de vida? Amar os inimigos. Como diz também em Lucas: se alguém te ofender 7 vezes em apenas um dia, perdoe as 7 vezes, num dia só. O senhor chega de manhã cedinho na casa da Vera, peca contra ela, a Vera perdoa. Ai, que maravilha. 10 da manhã a pessoa vem e faz pior, a Vera perdoa. Meio-dia volta a pessoa, torna a pecar contra a Vera, a mesma pessoa, ela torna a perdoar.
3 da tarde, torna a perdoar a mesma pessoa. 5 da tarde, para fechar às 20 horas, perdoa novamente. E se for preciso, a Vera diria, ainda perdoaria 70 vezes 7. A mensagem do Evangelho é um ponto de contradição. Temos que pensar no nosso coração. Vem Jesus dizendo sobre o amor, vem falando sobre o perdão, ele fala sobre a não violência. Puxa, Jesus pregou contra a violência. A lei de Cristo é: diga não a qualquer tipo de violência, seja violência verbal, seja uma agressão física, seja uma perseguição, seja o que for, não importa. A mensagem do Cristo é dizer não à violência, nenhuma espécie de violência. Mas isso é tão estranho para nós, isso soa tão estranho para todos nós. Recentemente eu estava ouvindo um padre respondendo a uma pergunta. Perguntaram ao padre o que ele achava sobre o armamento da população brasileira. E ele começou dizendo muito bem, dizendo: não, nós temos lá na palavra de Deus dizendo que não matarás, não podemos matar. Eu falei: o padre vai bem, ele está indo pela não violência. Mas se for para você defender a sua própria vida, você pode atirar e matar. Isso é uma coisa muito boa. A defesa da vida é o bem maior do ser humano. Bem, eu não vou discordar dele, ele está certo. Quando você fala: puxa, é a minha vida humana, é a minha família, é minhas filhas, é a minha esposa, são os meus, é a minha casa, são os meus bens, é uma questão de justiça, é uma questão de direito. Você está totalmente cercado de razões, porque vem um malfeitor. Está certo ou está errado? Está certo. Mas vem Cristo e diz o que para você? Esta é a questão. Este é outro ponto de contradição. Vem Jesus e fala: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas nós achamos que Jesus não está certo. Olha para o seu coração. Pastor, se fosse você, eu não sei. Nunca ninguém entrou na minha casa para estuprar minhas filhas. Nunca. Que não entre. Que não entre. Colocar uma placa lá fora: cachorro brabo, para assustar. Colocar a placa: não entre, cuidado. Você pode se deparar com algo que você não vai gostar. Se entrar, não tenho nada dentro de casa para me defender. Mas eu não sei também. Mas que o Senhor não nos permita chegar a tal nível de provação. Mas o Evangelho é absoluto. O Evangelho não dá voltas. Pastor, eu não concordo. Sim, este é um ponto de contradição. Ele veio para colocar os corações à prova, se creem de fato, ou melhor, se exercem fé nele ou não. É para a ruína de muitos, é para levantamento de outros. Eu não estou aqui, eu sei que o momento que a gente vive no Brasil é um momento polarizado, tem esse problema. Eu não tenho nada a ver com isso, nada a ver. Eu não sou de um lado nem do outro, eu estou falando do Evangelho. E não posso me furtar a falar o Evangelho por causa do momento que o Brasil vive. Não quero entrar em discussões políticas, não é política, é o Evangelho que diz. E nós cremos, ou melhor, ou nós exercitamos fé, ou não exercitamos. O amor, o perdão, a não violência. Ele prega a cruz como o único caminho que dá acesso ao Pai. Ele disse: eu vou para o Pai. Lembra que ele diz isso? João capítulo 14. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, ele diz em seguida: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho pelo qual Cristo iria voltar ao Pai? Pastor, ele ia subir Jerusalém, pegando aqui na atmosfera, biosfera, estratosfera, que mais? Como é que é o nome das? Exosfera, e até o trono de Deus. Esse é o caminho. O caminho é a cruz. O caminho é se dar.
O caminho é ficar em silêncio quando se tem razão. O caminho de volta ao Pai é o caminho da renúncia, da abnegação. É quando todos te ferem, te humilham, e você sabe que você vai morrer, e você diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas esse também é um ponto de contradição. Se há contradição quanto ao viver, quanto à pregação, também há contradições em Cristo quando diz respeito à sua ação. Jesus estava sempre cercado de pecadores. O que é de se esperar de uma pessoa dessa? Se você visse uma pessoa dizendo: eu sou o Cristo, ele estava sempre ou com as prostitutas, ou com os publicanos, só com o povo marginalizado. Nunca com os escribas no templo lá abraçado, aquelas orações todos abraçados. Nunca no templo com os escribas, sempre com os pecadores. Você ia andar com ele? É nós. Eu também estaria com ele. Sempre cercado de pecadores. Jesus frequentava os banquetes. Para aqueles que não sabem ou se esqueceram, ou fingem não saber, a Escritura só registra uma única vez que Cristo tenha jejuado. Só antes de começar seu ministério. Depois tem algumas vezes, não chega a uma dezena não, mas quase, em que sempre ele está no banquete na casa de Simão, no banquete na casa de Mateus, no banquete na casa de Pedro, no banquete na casa de Lázaro. Ele está sempre em banquetes e banquetes. Não é sem razão que o acusavam de beberrão e de glutão. Certa vez Jesus estava descendo, falando das ações de Cristo. As ações também são contraditórias para o homem cujo coração não entende o Evangelho. Descendo Jesus do Monte das Oliveiras, ele acabara de falar o sermão do monte. Ao descer de longe, passava um leproso, e o leproso gritou: Jesus, ó mestre. Ele olhou: diga. Ele disse: se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Você sabe que os leprosos eram pessoas tidas na lei de Moisés por pessoas imundas. Se alguém tocasse um leproso, não somente poderia contrair a lepra, mas ficaria imundo, cerimonialmente imundo, ritualisticamente imundo. Jesus poderia ou não poderia dizer de longe: tá bom, eu quero, fica limpo? Não poderia? Jesus foi andando. Os discípulos, com medo, o Senhor vai se aproximar do leproso. Os leprosos eram expulsos da cidade. Eles viviam nos desertos, nos leprosários. Eles deveriam ficar de longe, não podiam estar junto com a sociedade. E eles tinham que andar no deserto gritando, com a mão na boca: imundo, imundo, porque se alguém estivesse próximo, já sairia de perto daquela pessoa. Jesus foi se aproximando, os discípulos com medo. O que vai acontecer? Ele chega bem próximo, ele chega à frente, face a face. Ele coloca a mão no ombro do leproso. Ele toca o leproso e diz: eu quero, fica limpo. Isso é contraditório para os judeus de então. Para você talvez não faz nenhum problema, né? Não tem problema nenhum nessa ação. Mas para um judeu, outra ocasião, Jesus andando no meio da multidão, veio uma mulher com fluxo de sangue. Se estava com fluxo de sangue, portanto estava imunda, segundo a lei de Moisés. Vocês terem uma ideia, uma mulher no tempo da sua menstruação, se ela fosse ao templo e se assentasse no banco, o banco ficaria imundo por 7 dias. O banco. E não poderia ser usado por ninguém até ao prazo de 7 dias e passasse pelo ritual da purificação. E se tendo ela sentada no banco, o banco ficava imundo, se alguém viesse depois e sentasse no banco, essa pessoa também ficaria imundo. E a mulher do fluxo de sangue, portanto, cerimonialmente, pela lei de Moisés, imunda, tocou em Jesus Cristo. Era hora de parar e falar assim: parou, eu estou imundo. Tocaram-me, a pessoa que me tocou estava imunda, portanto eu estou imundo. Separem de mim, ninguém toque em mim. Ficarei isolado por 7 dias, passarei pela purificação e só depois eu volto. Mas ele não diz isso. Ele fala: pare, alguém me tocou. Mas Jesus, tanta gente te aperta, te toca de um lado e de outro. Como é que você diz alguém te tocou? Ele diz: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé.
Alguém estava com o seu coração vinculado a mim, e portanto de mim saiu poder, saiu virtude. E a mulher disse: fui eu, Senhor. Ele diz: a tua fé te salvou. Veja que são pontos de contradição. Peguem desde o viver, tratando-se da encarnação, nascimento virginal, morte de cruz, ressurreição. Pegue a mensagem do Cristo para ver se também não é contraditória aos nossos conceitos. Perdão, amor, misericórdia, não violência, a mensagem da cruz e os próprios atos e ações de Cristo também eram pontos de contradição. Por isso que a Escritura vai colocar uma série de exemplos que quando você lê, você se assusta. Se é que você lê com entendimento, se é que você lê com reflexão, se é que você lê com percepção da gravidade do que a Escritura está colocando. Quando você abre o livro de Mateus, abriu ali, bem no início, você logo vai encontrar Cristo, quando Ele se põe no mundo, Ele passa então a se relacionar com uma série de pessoas diferentes. Ele lida com todo tipo de gente que você imaginar. A grande pergunta não é com quantas pessoas ou tipos de pessoas Ele se relacionou. A questão é qual foi a sua recepção. Não vamos colocar no mundo, mas a recepção que Ele tem de você. No caso, eu vou colocar alguns exemplos bem particulares. E você vai pensando, se colocando no lugar: será que eu estou nesse lugar, nesse ponto? Será que eu estaria aqui segundo esse exemplo? João capítulo 6, vocês conhecem bem o caso. Jesus pregou acerca da fé, pregou acerca do pão da vida. Se alguém quiser ter vida eterna, tem que comer do pão da vida, ou seja, tem que comer da carne e do sangue de Cristo. Isto é, tem que beber, absorver, tomar para si as suas palavras, que são espírito e são vida, para a mudança do coração, para a mudança da alma, para a transformação do ser. Quando Cristo acabou de pregar, diz a Escritura, você pode verificar, João capítulo 6, versículo 60, João capítulo 6, versículo 64, diz que os discípulos de Cristo, discípulos, cuidado que não é uma referência aos apóstolos. Os apóstolos eram discípulos também, discípulos aquele que seguia. O contexto de Cristo era que Ele era visto como um mestre, como um rabi, e portanto muitos seguiam a Cristo. Então esses que seguiam eram chamados de quê? De discípulos. Querem ver uma coisa? Nós temos aqui esse grupo de pessoas. Todas vocês seguem a Cristo? Sim ou não, pessoal? E portanto somos o quê? Discípulos de Cristo, nesse sentido geral. Quando Jesus acaba de pregar, penso eu que os discípulos deveriam dizer: glória a Deus. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, que palavra transformadora. Mas o que a Escritura diz? Muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? E diz a Escritura: muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Mas discípulos, ora, se me dissesse que não queriam andar com Cristo, os líderes de Israel, da religião judaica, porque não creram no Messias, pense comigo. Se Pilatos não quisesse, se Judas não quisesse, não é? Se o endemoniado de Gadara não quisesse, mas os discípulos de Cristo, isso não é contraditório? Não foram essas pessoas pegas no seu coração? Porque se eram discípulos, talvez eles tivessem no coração uma decisão: eu seguirei a Cristo, eu vou servir a Cristo. O problema é que muitos começam a seguir a Cristo. Muitos dizem: eu amo a Cristo, eu quero seguir a Cristo. Cristo é tudo, Cristo é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa salvação, Ele morreu por nós. O problema é que esses discípulos que assim dizem, talvez não conhecem os seus próprios corações. A questão é aquela que Cristo disse: o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu num solo rochoso, coração cheio de pedras, coração cheio de reservas, um coração sem profundidade. Diz que a semente nasceu e logo foi crescendo. Veio, porém,
O sol, diz Jesus, são as provações da vida. Muitas coisas vão acontecer ao longo da sua experiência, e você vai permanecer ou você vai abandonar? Até que ponto nós estamos decididos no coração pelo Senhor? O que é suficiente para te afastar do amor de Deus? Ou melhor, do amor nosso por Ele? Aí o teólogo responde: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Não, calma, o texto lá tem dois enfoques. Do amor de Deus, nada pode nos separar. Do amor que Ele tem por mim, nada pode me separar. O amor dele é um amor eterno, é um amor perfeito, é amor incondicional, é amor verdadeiro. Agora, e do meu amor por Ele, o que pode me afastar? As pessoas deixam de seguir, deixam de servir por tão pouca coisa. Eu sei que elas dizem: não, mas eu continuo crendo no meu coração. Mas você se isolou, se abandonou os santos, a comunidade, o serviço, a adoração coletiva, a comunhão, o cuidado mútuo. Por causa de quê? E o pior é que muitos deixam sem dar nenhuma satisfação, nem que fosse para chutar a gente. Mas não, o que acontece? Esse é um ponto em que nós vemos pessoas, no caso discípulos, que diziam acreditar, diziam seguir, mas que abandonaram a Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Veja essa outra situação em que corações são expostos, porque foram pegos nessa contradição. 12:42. Contudo, olha o que diz a Escritura: muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Eu pergunto, vocês acreditam nisso? O que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Que muitas autoridades creram. E eu pergunto, será que eles creram? Com a fé que une, com a fé que entrega, com a fé que abraça. Muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Crê, mas não confessa? Isso também não é um ponto de contradição deles, do homem? Eu mostrei as contradições em Deus, em Cristo, no viver, na mensagem, nas obras, nas ações. Agora as contradições dos homens: como pode dizer que crê, mas não confessa? E eu pergunto, e por que não confessa? Diz o texto: porque amavam mais a glória, ou melhor, desculpe-me, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Eles queriam um lugar na sinagoga, um lugar de prestígio, eram autoridades na sinagoga. E por que queriam tanto a sinagoga? Versículo 43: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esta é a contradição dos homens. Dizem que creem, mas não confessam, porque não amam a Deus, amam a si mesmos. Mas se você perguntar, você crê? O que ele vai responder? Eu creio, eu creio. O que falar do jovem rico? Um jovem rico que desde a meninice conhecia as Escrituras, ele lia as Escrituras, foi instruído nas Escrituras, e agora já jovem, nossa, agora eu posso decidir, eu posso me guiar, eu vou até o Cristo. Chegando lá, disse: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Vocês sabem da história do jovem rico, não sabe? No final, quando ele diz para Jesus: tudo isso que o Senhor disse sobre os mandamentos eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus diz: já que você faz todos os mandamentos, pratica, então é fácil para você. Vende os teus bens e dê aos pobres. Porque você olhar para o outro, para o pobre, para a miséria, para a necessidade, é a coisa mais natural quando você cumpre a lei, ou quando o cumprimento da lei é o amor na sua vida.
Doar para quem precisa é o maior gesto, é um dos gestos de amor, e portanto não há dificuldade. O que aconteceu? O que ele disse? Ele abaixou a cabeça, se retirou triste, porque era incapaz de doar seus bens para os pobres. Ele dizia cumprir os mandamentos, mas não os praticava. Isso não é uma contradição? Sim ou não? Quantas contradições não há no nosso viver em relação ao Evangelho? Temos que pensar isso, queridos. Esses pontos de contradição é para revelar o coração dos homens. O mais interessante está em Mateus capítulo 2. Nasceu o menino Jesus. Diz a Escritura que os magos viram a sua estrela. Mago é uma palavra caldeia, uma palavra também persa, nas suas várias versões linguísticas, mas que em todas elas, na caldeia, na Pérsia, significa, é um nome dado a um bruxo, a um adivinho, a um feiticeiro, um curandeiro. Pegue o dicionário bíblico e veja a palavra mago na sua Bíblia. Aqueles magos que viram a estrela. O que você pensa dos magos? Olha para mim. O que você pensa dos magos? Vamos traduzir a palavra conforme o seu significado. Dos feiticeiros, dos curandeiros, essa turma aí, dos eiros aí. O que você pensa? Eles viram. Quando eles viram, eles falaram: o Messias nasceu, vamos adorá-lo. Levaram incenso, levaram ouro, levaram mirra para dar ao menino, ao rei que nasceu. Passaram em Jerusalém. Eles, talvez enganados com a teologia, foram até Jerusalém. Jerusalém é a sede de Israel, é o governo. Chegaram lá e falaram assim: nós estamos em busca do rei que nasceu. Onde é que ele está? Logo Herodes ficou sabendo, mandou chamar os magos. Que estrela? Não, o Messias está em números, está lá. Uma estrela na cidade de Jacó. Nós vimos a sua estrela. Onde ele está? O Messias, o rei de Israel. Herodes mandou chamar os teólogos, escribas, fariseus, sacerdotes, só aquela turma da teologia, aquela turma de, como diz, doutor em divindade, PhD em deidade, só a turma mesmo. O que nós vemos aqui? Os doutores da letra da lei foram lá, leram os textos. Vai nascer em Belém da Judeia. Ora, mas se eles têm a letra, eles sabem onde vai nascer, se a estrela apareceu, por que eles não foram adorar o Messias? Me responda. Por que os escribas, os fariseus, os anciãos, os sacerdotes, sumos, não foram adorar o Messias? Foram? Não, pelo contrário. Passou 3 anos e meio posteriormente perseguindo o Messias até crucificá-lo. Mas os magos foram em busca de Jesus, encontraram Jesus e o adoraram e ofertaram incenso, ouro e mirra. Não é uma contradição? Quantos sacerdotes ficarão de fora do reino de Deus naquele dia? Pastor fulano não está, bispo cicrano também não está, apóstolo Beltrano não sei. Quem está aí? Tem o mago fulano, o mago Beltrano, o mago, mas mago não é possível, gente. É a contradição. Deus não pensa como pensa o homem. Os teólogos rejeitaram, os magos receberam. Agora, quanto a você, pensa na sua experiência. Estou encerrando. São muitos exemplos de contradição. Os fracos, a gente pensa do que dos fracos? Os fracos não chegam lá, chegam? Chegam. Pedro era fraco, coitado. Ele parecia forte. Falei semana passada dele, não foi? Semana passada eu falei de Pedro. Ele parecia forte, mas na verdade ele era fraco. Mas o fraco que persevera é transformado. Os fracos chegam se perseverarem. E os céticos? Não, cético não tem jeito, pastor. Você começou dizendo sobre a fé. Fé é acreditar, é se apegar, se envolver.
Eu sei, mas nós estamos numa caminhada. A história sua não acabou aqui. Não acabou. Talvez se acabasse agora, né? Tudo bem, mas não. A nossa história ainda está sendo contada, ou melhor, ainda está sendo escrita. E portanto muita coisa pode mudar até o final de tudo. O cético, porém sincero Tomé, apóstolo do Cordeiro. O nome dele, simbolicamente, está escrito em um dos fundamentos da Nova Jerusalém. Mas foi aquele que disse: eu não acredito que ele ressuscitou. Tomé era cético. O próprio Cristo disse: incrédulo, não foi? Mas o cético sincero tem jeito para ele. Isso também é um ponto de contradição. E os desacreditados, sabe aquela pessoa que você olha, ninguém acredita naquela pessoa, porque ela é muito sem futuro. Maria Madalena não tinha futuro nenhum. Primeiro ela era possuída por 7 demônios. Uma pessoa que tem 7 demônios tem crédito? Não, fala a verdade. É acreditada. 7 demônios. Se fosse um, não, poxa, um ainda dá, né? Não, mas vai que a gente fala, não, com um demônio vai que dá, né? Vai que acontece aí uma coisa, mas 7. E se levarmos em conta que não era 7, era muito mais. 7 é apenas um número para falar de uma pluralidade enorme e incontável. Não tinha jeito, ninguém acreditava. Se tomarmos a tradição para dar seguimento à história de Maria Madalena, diríamos que ela seria aquela mulher pega no flagrante de adultério. Não vem me questionar não, que eu estou dizendo, se pegarmos a tradição. O povo da internet fica lá comentando lá, está errado. Tem que ouvir a tradição. Não estou afirmando, é só para você ver a dimensão da coisa. Os desacreditados, possessos, endemoniados, adúlteros. Mas quando se ama, pode ser o que for, se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. E aí, tem jeito para você? Tem jeito. Eu falei dos negativamente, a contradição daqueles que deveriam ter recebido e seriam os melhores. No caso, os discípulos, as autoridades, os ricos, os teólogos. Sentido oposto, os magos agora, eles conseguem, os fracos, os céticos, os desacreditados, endemoniados, adúlteros, mas que amam, que creem, que são gratos pelo que Cristo realiza por eles. O Senhor Jesus libertou Maria Madalena e ela se tornou uma pessoa profundamente grata pelo que Deus tinha feito e amava de uma maneira extraordinária a Cristo. E os ignorantes, tem jeito? Tem um ignorante perto de você, olha aí do lado. Vê se tem um ignorante aí perto de você. Tem um ignorante perto de você? Um bruto, que é tudo no grito, no tapa, na pancada. Esse era João. Vocês têm uma ideia? João, que nós conhecemos hoje pelo discípulo do amor, olha a contradição, ele era o filho do trovão. João era aquele que, quando uma aldeia de samaritanos não quis receber a Cristo na aldeia, ele voltou pegando fogo, soltando fogo pela venta. Jesus, nós já temos um plano, fique tranquilo, está tudo resolvido. Eles não querem te receber, mas eu lembrei aqui do texto de Gênesis 19, quando desceu fogo do céu e queimou e destruiu Sodoma e Gomorra. Lembro-me também de Elias, quando orou e desceu fogo do céu e destruiu os holocaustos todos. Nós vamos orar. Era bruto ou não era bruto, homem? E Deus vai mandar fogo, vai matar, vai limpar aquela aldeia da terra. Não vai deixar registro que um dia eles existiram sobre a terra. O homem era bruto, filho do trovão,
E Jesus disse: você não sabe, João, era João e Tiago, os filhos do trovão, vocês não sabem de que espírito vocês são. Meu pai não é da violência. Você está enganado. Mas Evangelho. Não, porque lá em Evangelho, você é do Evangelho. Você é de Jesus Cristo. Você não é discípulo de Moisés, nem vive na dispensação do Antigo Testamento. Você é da nova aliança. E a nova aliança não tem símbolo, não tem figura. A nova aliança é a realidade. A nova aliança é a revelação e a manifestação daquilo que o Pai é, de maneira exata na face do Filho. Quando eu olho para o Filho, você vê com exatidão quem é o Pai. Por isso o Filho disse: quem vê a mim, vê o Pai. Só se vê o Pai quem vê o Filho. E o Filho disse: meu Pai não manda fogo para destruir cidade alguma, meu Pai envia salvação. Os magos, os fracos, os céticos, os desacreditados, os brutos, e até os pecadores como Zaqueu, todos esses, que se você olhasse e tivesse o histórico de cada um desses aqui, os magos, os fracos, os céticos, os desgraçados endemoniados, os ignorantes e os publicanos cobradores de juro, você diria o que sobre essas pessoas? O que você diria? Está fora? Pois Cristo foi para eles para levantamento de todos eles. A mensagem do Cristo levantou essas pessoas. Agora, o que você diria dos discípulos, das autoridades que diziam crer nele, do rico que guardava a lei desde a infância, e dos teólogos, fariseus, escribas, saduceus e etc. O que você diria destes? Que eles estavam bem. Mas para estes, Cristo não fez absolutamente nada contra eles. Apenas a vida, apenas a sua mensagem, apenas as suas ações serviram para eles, para a sua própria queda. Foram revelados os corações de muitos. A minha grande questão agora somos nós. Nós. Você ouviu essa mensagem? Você compreendeu? Sim? Nós temos que ir para casa hoje pensando: Senhor, e o meu coração? Essa é a grande questão. Não se contabiliza tempo que você é crente. Pastor, tem 200 anos de crente, não importa. Nem tão pouco os muitos pecados cometidos também são contabilizados. Deus é graça, é amor. Ele pode te erguer hoje, te erguer para sempre. Ele pode firmar os teus pés numa rocha. A questão não é ele, é o seu coração. Tampouco ele derruba ninguém. É o coração da pessoa que é pego na sua própria astúcia e na sua loucura. Nós estamos de frente para o Evangelho. Cabe agora a cada um orar a Deus, dizer: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que o teu testemunho, que a tua palavra, o teu viver, a tua mensagem me erga, e eu seja levantado, e meus pés sejam firmados numa rocha. Amém, queridos?